os teus olhos são como dois lagos de água cristalina. Água que me chama, água que me inunda, água que me afoga. E desse jeito você vai se molhar inteiro. Acho melhor você colocar uma sunga. E depois que você colocar a sunga, mergulha na água e se afoga, tá? Para relembrar todas as versões da novela Pérola Negra, novela esta da protagonista, né, nossa mocinha, nossa heroína super esperta, mega inteligente, é aquela protagonista, né, que não se deixa ser enganada por qualquer pessoa, viu? Não deixa, não. E, infelizmente, ela vai ter que se passar, né, vai ter que assumir a identidade da sua melhor amiga, que, infelizmente, acaba falecendo após um trágico acidente. Ela se passa pela sua melhor amiga para poder proteger o filho dela, né, para ele não ser mandado para um orfanato ou coisa do tipo, mas também para se vingar do homem que tinha brincado com os sentimentos das duas, gente. O dito cujo do cafajeste, né, das cantadas fajutas, Tomás. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldinha, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Lá em 1994 foi ao ar a primeira versão desta novela, só que lá na Argentina. Tínhamos a nossa Pérola Negra argentina, que era interpretada pela Andrea Del Boca, juntamente com seu parceiro de cena, o Gabriel Conrado, que ele fazia o cafachorro do Tomás. Novela essa que foi produzida e exibida pela Telefé e contavam com 200 capítulos, gente. É muito capítulo, né? Essa primeira versão que foi pra TV em 1994, né, de 94 até 95, foi escrita pelo Henrique Torres, que além de ator e dramaturgo, também fez alguns trabalhos como roteirista. Engraçado, gente, é que nessa novela, o Henrique Torres, ele era o cunhadinho da Andrea Del Boca. E quem fazia, né, a direção da novela era o Nicolas Del Boca, ou seja, o pai dela. Gente, era uma novela basicamente, né, a cúpula Del Boca lá nessa novela, nessa produção. Super normal, né, gente, nessa época, na década de 90, né, os pais colocarem as suas filhas nas suas produções. Assim como aconteceu com a versão original de Carinha de Anjo, que lá na Argentina era Papa Coração, e quem fazia era a Andrea Del Boca, né, gente? Tipo assim, ela fez muito sucesso com essa novela, ela sendo criança, e quando ela cresceu, essa novela Pérola Negra foi outro sucesso na carreira dela, gente. Atriz de bastante sucesso, né, com muitas novelas lá na Argentina. E o engraçado, gente, é que essa novela, a Pérola Negra, depois que ela terminou, muitos anos depois, Andrea Del Boca estava querendo fazer uma continuação dessa novela. E olha só, não foi só uma vez que ela tentou fazer a continuação dessa novela não, gente. Mas só que, gente, o projeto nunca saía do papel, né? Queriam fazer isso, queriam fazer aquilo, mas o trem não dava certo, gente. Sempre fracassava. Só que assim, gente, alguns anos depois conseguiram fazer uma nova adaptação, né? Um remake dessa trama, gente. A Andrea Del Boca, ela não desistia. Ela não estava conseguindo fazer uma continuação, né, para televisão, mas ela conseguiu fazer um remake para internet. Ela conseguiu idealizar o projeto dela, colocou para ser exibido num canal do YouTube, né, chamado Soap Séries, só estava sendo exibido por lá, e era uma coisa que não era muito grande, né, gente, porque digamos que dos 200 capítulos que tem essa novela, ia ter só basicamente uns 20 com duração máxima de uns 15 minutos. Era bem assim, bem curtinha. E o engraçado e interessante, gente, é que essa Pérola Negra 2.0, que foi produzida, né, exibida lá em 2021, foi protagonizada nada mais nada menos pela própria filha dela, gente, a Ana Chiara, ou Ana Del Boca, né? E ela, né, a própria Andrea Del Boca, faria a Rosaura, né, gente? E não demorou muito para que a concorrente da Televisa, né, a TV Azteca, fizesse a primeira adaptação, né, o primeiro remake da novela Pérola Negra, né, da Pérola Negra lá de 1994, da Argentina. Lá em 1998, né, de 98 até 99, a TV Azteca produziu e exibiu a novela Pérola. Agora só ficou Pérola, tiraram o Negra, só ficou Pérola, que foi protagonizado pela nossa lindíssima e talentosa da Silvia Navarro, juntamente com o Leonardo Garcia. Gente, uma coisa legal, gente, é que essa foi a primeira novela da Silvia Navarro como protagonista, gente. Ela só tinha 19 aninhos, gente, coisa mais
Gente, ela tava muito linda demais nessa novela. Foi a primeira protagonista dela na televisão. E é claro, né? Acho que a primeira protagonista dela na Televisa foi na novela Manhã Nesse Para Sempre. Novela essa que já foi exibida no SBT, né? Vocês devem lembrar, né? Foi umas 2 vezes. Infelizmente, a novela Pérola Negra da Argentina nunca foi exibida no SBT. E muito menos a versão, né, mexicana da TV Azteca, a Perla. E assim como aconteceu com a versão da Argentina, essa versão mexicana também foi um pouquinho extensa, tá, gente? Foram 230 capítulos, né? Um pouquinho a mais que a versão original. E olha só, gente, infelizmente nesta versão, diferente da versão original, a protagonista ela não termina assim de boas com a sua mãe, porque depois que ela descobre, né, quem é a sua verdadeira mãe, que ela explica tudo sobre o porquê que ela abandonou ela. Infelizmente, nessa versão... Gente, eu vou dizer pra vocês que o final dessa novela, né? O final dessa versão foi um pouco assim, foi trágico, gente. Quer dizer, foi trágico, foi estranho também. Porque assim, parecia que ela ia se casar com o Xavier, que era o pretendido dela lá na novela. E aconteceu nessa novela a mesma coisa que aconteceu naquela novela Rosalinda. Vocês lembram daquela cena? Que o noivo deixou, que a Rosalinda tinha que se casar com ele, só que lá na hora do casamento ela ia aceitar se casar com ele, mas lá na hora ele acabou desistindo, né? E abriu mão, né, da Rosalinda para que a Rosalinda pudesse ser feliz com aquela pessoa que ela amava de verdade. Vocês lembram, não lembram? Então, nessa novela aconteceu a mesma coisa. O coadjuvante resolveu abrir mão da mulher que ele gostava para que ela ficasse com o homem que ela gostava. Só que foi assim, gente, foi uma coisa tão estranha, porque deixaram pro último instante da novela para que isso acontecesse. Foi bem assim. E esse caso dela não ter terminado de boas com a mãe dela, né? Ou seja, ela não perdoou a mãe dela e a mãe dela terminou a novela odiando a filha dela. Só que é estranho, né, gente? Por que eles não mantiveram o que aconteceu na versão original? Porque na versão original, a Pérola, ela se reconcilia com a sua mãe, né? Ela perdoa ela e nessa ficou uma coisa tão, sei lá, ficou estranho. Mas enfim. É claro que aqui no Brasil iam fazer a versão brasileira, né, gente? SBT fazendo remake é novidade? Não é? Lá em novembro de 1998, né, até julho de 99, o SBT exibia Pérola Negra. Uma das adaptações também de muito sucesso na grade da emissora, gente, porque você sabe que teve uma época que o SBT fazia umas produções legais, né, gente? Vocês sabem, né? Vocês sabem. E nessa versão nós tínhamos a Patrícia de Sabrina dando vida à Pérola e o Dalton Big ao nosso cafachorro do Tomás. E a novela Pérola Negra, ela contava com 197 capítulos, gente. Também é muito capítulo, viu? Só que assim, gente, essa foi uma daquelas novelas do SBT que foi produzida em um ano e só foi exibida em outro ano. Porque assim, teve uma época no SBT que era super normal eles produzirem novelas e só exibirem anos depois. E isso não aconteceu só com Pérola Negra não, tá, gente? Aquela novela Direito de Nascer também aconteceu a mesma coisa. Corações Feridos também aconteceu a mesma coisa. Você pensa, né? Os atores ficam lá gravando a novela, termina de gravar, acha que vai ser exibida em época tal e acaba que não dá certo, né? Acaba indo pra gaveta até receber a ordem de confirmação do Silvio Santos para que a novela fosse exibida. Só que isso não acontecia porque, né? Porque eles queriam, né? Porque a situação nessa época do SBT, gente, era bem crítica. Só que até essa novela Pérola Negra, gente, a situação realmente estava muito feia para a emissora, gente. O orçamento que eles tinham, né, para poder produzir a novela era bem enxuto e eles tinham que fazer o mínimo do mínimo no mínimo na produção. O SBT já estava praticamente com o seu orçamento no limite. As produções anteriores à Pérola Negra já estavam sofrendo com os cortes, né, nos custos. E quando ela foi produzida, aí que dava para ver nitidamente que o SBT gastou o mínimo possível com essa novela. Só que tem um problema, depois que eles conseguem produzir a novela, vem a questão de conseguir colocar ela no ar.
precisavam de patrocinadores para que a novela fosse ao ar e o SBT não estava conseguindo, por isso que a novela foi para a gaveta. Essa novela Pérola Negra é aquela novela que quase não foi ao ar, gente. E assim, gente, um detalhe bem interessante sobre essa novela Pérola Negra é que antes dela ser exibida de forma inédita no SBT, ela foi exibida em outro país. Isso mesmo, gente, lá em 1998, como eu já citei para vocês, a situação do SBT, gente, estava feia. A emissora precisava de patrocinadores para conseguir colocar a sua produção no ar. E como ela não estava conseguindo, o que é que o SBT fez? Foi participar da principal feira, né, de televisão do continente americano, que é a NABT, né, que é lá de Nova Orleans. E lá ele conseguiu vender algumas novelas. Dentre as novelas que foram vendidas nessa feira, duas novelas eram inéditas aqui no Brasil, que era a novela Pérola Negra e a novela O Direito de Nascer. Tanto que, né, a novela O Direito de Nascer, ela foi exibida lá em Portugal em 2000 e aqui no Brasil foi exibida em 2001. E o mesmo aconteceu com a novela Pérola Negra, que no ano de 98 foi exibido lá em Portugal, né, e alguns meses depois, né, no mesmo ano, foi exibido aqui no SBT. Pelo menos a novela conseguiu ser exibida, né, gente? Foi um sucesso na emissora, tanto que ganhou diversas reprises. E o engraçado, pessoal, é que nessa novela a Pérola era para ser interpretada pela Vanessa Spindler, que era quem fazia a Eva. Só que, é claro, como acontece na maioria das novelas, houve essa mudança e a Patrícia de Sabri acabou ficando com o papel. Até porque nessa época a Patrícia de Sabri ela já vinha de alguns papéis que tinha algum destaque, né, em algumas novelas da Globo, e também o Dalton Vig já também tinha feito algumas novelas na casa, né, na emissora, que também teve algum destaque e ele também acabou ficando com o personagem. Mas assim, ela não ficou com o personagem da Pérola, mas ela ficou com o personagem da Eva, né, que era a melhor amiga da Pérola, que infelizmente ia morrer em alguns capítulos depois, mas basicamente ficou a novela inteira, né, gente? Porque ela virou o anjo da guarda da Pérola. Só que infelizmente, vocês sabem que lá no final da novela ela vai embora, vai fala guardar, né, proteger outra pessoa, que nesse caso era o Carlinhos, né, o filho dela, que agora a Pérola estava cuidando juntamente com o Tomás. E também essa é uma daquelas novelas onde a protagonista praticamente segura, né, o mocinho a novela inteira sem fazer nada com ele. É isso mesmo que você tá ouvindo, tá, gente? Ela passou a novela inteira beijando ele, algumas cenas bem calientes, mas ela nunca foi pra cama com ele, tá, gente? Nunca passou a noite com ele, né? Eles nunca chegaram às vias de fato. Ou seja, eles só iam fazer isso depois do casamento. Houve o casamento na novela, só que só foi até aí, gente. Quem assistiu a novela sabe que só passou a cena do casamento, eles se beijam e a novela acaba e pronto. Vocês não vêem mais nada. Fica para a imaginação de vocês. Vocês vão ficar imaginando aí em casa como é que deve ter sido a primeira vez do Tomás com a Pérola. Engraçado, né, gente? Porque na novela era para ela se vingar do Tomás, não é verdade? Só que ela acaba se apaixonando por ele. Típico de novela, né? Não, e ela é aquela protagonista toda perspicaz, né, gente? Super espertinha. Não, ela tinha umas jogadas assim, umas diretas, umas indiretas. Era toda palhacinha, gente. Eu acho que uma coisa que eu gostava muito, né, nessa novela era esse humor da Pérola, né, gente? Porque assim, ela desde o começo ela não caía nas conversas do Tomás e isso fez com que ele se apaixonasse por ela, né? Porque tipo assim, como assim? Todas as mulheres caem aos meus pés, mas essa doida não me dá bola, essa doida não quer ficar comigo. Só que, né, o tempo vai passando, sentimentos vão fluindo. A gente sabe que era um casal considerado tóxico nessa novela, mas, gente, quando rola a química entre os atores, fica muito difícil a gente não shippar e a gente não passar um pano pro casal tóxico. Eu sei, gente, não é legal, né? Mas fazer o quê? A gente acaba fazendo isso. Não, fora que essa novela tinha uma abertura super marcante, cantada pelo Paulo Ricardo. Quem é que, quando ouve essa música Tudo por Nada do Paulo Ricardo, não se lembra automaticamente da novela Pérola Negra, gente? Não era marcante? Quando começava aquele... Aí veio o violão. E essa música, você sabe, né? Não é original, não, como sempre. Na verdade, essa versão é do Roger Stewart, né? Que é My Heart Can't Tell You No. Então,
Vocês coloquem no YouTube, vocês vão ver a versão em inglês. Mas eu confesso pra vocês que eu gosto dessa versão, né? Na versão original, mas eu também gosto da versão do Paulo Ricardo. Eu acho que eu gosto mais da versão em português, da versão que foi feita pra novela. É claro que não demorou muito pra ser feita, né? Uma nova adaptação. Lá entre 2012 e 2013, a Telemundo, que você já sabe que é uma TV norte-americana que produz conteúdos de língua espanhola, juntamente em parceria com a Argos Comunicação, que é uma produtora mexicana de conteúdos independentes, fez essa nova adaptação, só que agora com o nome de Rosa Diamante, gente. Se antes era Pérola Negra, resolveram mudar dessa vez. Agora é Rosa Diamante. E essa novela contava nada mais, nada menos com 129 capítulos. Acho que de todas as versões que existem dessa novela, essa é a que tem menos capítulos. Se bem que novela que tem mais de 100 capítulos, pra mim já é muito, né, gente? Mas essa tem até, baseada com as outras que tem algumas mais de 200, né? Essa até que tá pouquinho. E nessa novela, os nossos protagonistas eram vividos pela Carla Hernandes, juntamente com o Maurício Oshman. Eles viviam a Rosa e o José Inácio. Como eu falei pra vocês, gente, o nome da moça é Rosa, né? Então vocês imaginam que não é mais Pérola. Só que nesse caso aqui, lá nas outras versões, eram 22 pérolas. E nesse aqui foram 19 pérolas. 18 era para custear, né, a educação da Rosa, e a última ela seria entregue para ela depois que ela saísse do internato, quando ela completasse 18 anos. Tipo assim, eram 18 diamantes normais que vocês conhecem, e o último diamante, que é aquele que seria entregue para a protagonista, era Rosa, que seria utilizado no colar dela, que depois ela ia aparecer lá com um colarzão com a pérola rosa. Eu falei pérola com o diamante rosa, gente. Falando isso, aquele colarzinho dela é tão bonitinho, né? Falando nisso, gente, de todas essas versões que vocês conhecem, qual dessas pedras que você achou que ficou mais bonita como joia? Porque assim, na primeira versão, a nossa pérola utilizava a pérola como brinco, né? E nas outras versões, na versão lá da TV Azteca e na versão brasileira, a pérola utilizava como colar, né? E nessa última agora também é um colar, só que é um diamante rosa. Qual que é o mais bonito? Vou falar pra vocês que eu gostei da versão brasileira. Gostei do colar utilizado pela pérola e também gostei dessa versão da Rosa Diamante. Achei super bonitinho, super fofo esse colar com esse pingentinho rosa, né? Um diamante rosa. Não, tem que falar pra vocês que quando eu comecei a assistir essa novela, né, os primeiros capítulos, infelizmente eu não assisti ela toda, eu só assisti alguns capítulos só pra conhecer a novela, só pra fazer comparações, né, pra rever uma mesma cena sendo interpretada de diferentes formas. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei assim bem estranho o personagem do Maurício Oshman, porque, sei lá, ele parecia que ele tinha uns 50 anos perto da menina. É claro que na versão original o cara era um pouco mais velho que a protagonista, né? Mas sei lá, eu fiquei achando que ele tava velho demais pra ela. Mas essa é a opinião minha, tá, gente? Talvez, acho que o estilo que colocaram nele também não ficou muito legal. Mas é só uma opinião minha. E aí, pessoal, gostaram de recordar aqui comigo todas as versões dessa trama? Então deixa aqui embaixo nos comentários qual delas foi a que você mais gostou, que foi a que você chegou a assistir. Felizmente, essa novela, ela não é tão velha assim, então você consegue, né, achar conteúdos referentes a ela na internet. Então você busca aí no YouTube que você vai achar capítulos de Pérola Negra, de Pérola Negra, de Rosa Diamante. Pode ficar despreocupado que você vai achar conteúdo dela pra você pelo menos assistir alguns capítulos pra ver se você gosta ou não da novela, né? Não esquece de voltar aqui e me dizer qual delas foi aquela que você mais gostou, aquela que você mais curtiu. Tanto a história como o casal de protagonistas da novela. Se você chegou até este momento exato desse vídeo, eu já vou deixando aqui o meu muito obrigada. E é claro, né, pessoal? Até a próxima!